quero falar para vocês que eu tô muito feliz hoje, porque eu estou aqui começando um podcast superando expectativas com uma pessoa que eu admiro demais. É um cara assim tremendo, um homem de Deus fantástico, que tem muito a nos ensinar sobre fé e que luta demais por nós, não só na área da fé, mas também no governo da nossa nação. E está aqui comigo hoje o nosso bispo Crivella, Obrigado. que hoje está como deputado federal nos representando lá em Brasília. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, pastor Maurício? A alegria, a honra de estar aqui é toda minha. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Deputado, é uma alegria mesmo estar recebendo o senhor hoje aqui, e porque tem muitas coisas que nós precisamos saber sobre o governo, até mesmo o governo e a igreja. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar do porquê a igreja se envolve no governo, o governo com a igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu penso totalmente diferente, mas o senhor tem muito mais experiência que eu nessa área para poder nos falar. O que o senhor pode nos dizer sobre essa questão? Olha, é muito importante que nós, evangélicos, católicos, os cristãos, tenhamos zelo. Zelo pelo reino de Deus. Jesus morreu pelo reino de Deus. Diz para a gente colocar em primeiro lugar. É até interessante, alguém pode dizer, não, em primeiro lugar é Deus. Não, Deus não se põe em primeiro, ele bota a família dele, o reino em primeiro. E colocar o reino de Deus em primeiro é termos envolvimento no governo para defender o reino, para cuidar do reino de Deus. Porque se nós nos ausentamos, vão as pessoas, por ignorância, às vezes até bem intencionados, vão tomar decisões terríveis contra a igreja, contra a família, contra nossos jovens. Então nós precisamos estar lá para ser uma voz, muitas vezes como João Batista, clamando no deserto. Seremos as ovelhas no meio de lobo e não vamos virar lobo. Nós vamos continuar ovelha. É muito importante que o nosso povo entenda isso. É verdade. Eu vivo hoje a política na nossa cidade e acompanho a política no estado e como num todo, né? Eu vi que o senhor pode, na verdade, nos falar até para que os evangélicos, os cristãos em geral, entendam o que significa aquela emenda constitucional 116. Muito obrigado, pastor Maurício. Quando eu era senador, isso há mais de 10 anos atrás, nós verificamos que só tinha imunidade de pagamento de IPTU igrejas próprias. Mas o censo do IBGE mostra que hoje a maioria das igrejas no Brasil não são próprias, são alugadas. Jesus está voltando. Então, as comunidades, as congregações não querem perder 5, 6, 7, 8 anos para construir uma igreja. Eles alugam um galpão, eles alugam um antigo cinema, eles alugam uma loja no shopping. E o que dizia a Receita? Essa loja, Dona Maria, esse galpão do seu João. A Maria e o seu João não têm imunidade, tem que pagar IPTU. E eu convenci os senadores e deputados que o que caracteriza aquele prédio para ser um templo é que ali a atividade, não a propriedade, é de um templo. Ali tem batismo, ali tem salvação, ali tem... Se faz casamentos, enfim, ali se prega a palavra. E depois de 7 anos, a emenda constitucional 116, promulgada, deu imunidade. Imunidade não é isenção, isenção é temporária e é um favor. Imunidade é um direito constitucional. Então, hoje nenhuma igreja mais paga IPTU. Eu queria até pedir ao senhor, se alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, perdão, que conhece um pastor, uma pastora, ou um padre, seja quem for, que tem uma creche alugada em nome da igreja, ou uma casa de pastor, ou casa do padre, se tem um templo, se tem um terreno do lado para fazer estacionamento. Gente, não existe IPTU de igreja. Se o aluguel está em nome da igreja, desde 2022 foi promulgada, mas ela foi promulgada em fevereiro e no retroage, o IPTU é cobrado dia 1º de janeiro, então passou a valer em 23. Quem pagou 23, 24, 25, 26, por favor, é só ir na prefeitura e pegar de volta.
É claro que a prefeitura não vai ter a iniciativa de devolver, mas basta o pastor levar o carnê de pagamento. Se não tiver, não tem problema, eles têm lá, arquivado, levar o Estatuto da Igreja, um requerimento, pode ser à mão, a emenda constitucional 116, e diz, olha, foi feito pagamentos indevidos aqui em 23, 24, 25, 26, por favor, eu preciso do recurso de volta. Milhares de pastores já receberam o recurso de volta, e todos que estão nos assistindo, por favor, é simples, não precisa de advogado, é só ir à prefeitura, mostrar a emenda constitucional 116 e pegar o IPTU de volta. Ponto final. Isso significa, então, que os pastores que não pagaram de 2023 para cá... Não tem que pagar. Eles não precisam pagar. Não. Entendi. Ninguém pode cobrar, não existe dívida ativa, nada. Se amanhã a prefeitura, por ignorância, por não conhecer a lei, colocar um pastor que não pagou em dívida ativa, basta ele ir no Ministério Público, que o Ministério Público tira aquilo. O Ministério Público é o fiscal da lei. A lei diz, não existe imposto para IPTU para a igreja. Pode ser alugada, pode ser própria, não existe. E também para aqueles imóveis que fazem parte do serviço da igreja. Pode ser a creche, pode ser o estacionamento, pode ser a casa do pastor, pode ser uma comunidade terapêutica, não importa. Aquilo ali está em nome da igreja, ela que paga o aluguel, não existe IPTU. Isso é muito bom. Você que está nos assistindo aí, onde você estiver, é muito importante você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e tirar essas dúvidas. Eu conheço, por exemplo, vários pastores que muitos não dormem preocupados porque eu não paguei o IPTU e vou ter problema com a prefeitura, eu não posso, e ficam preocupados agora à toa, porque nós temos a lei do nosso lado. É muito importante a gente estar trazendo sempre esse esclarecimento, até porque os tempos são difíceis contra o servo de Deus, contra a obra do Senhor, e até por conta disso a gente vê que existe uma manobra, eu posso dizer até maligna, que tenta impedir o avanço das igrejas e até mesmo o culto ao nosso Deus. Então, a liberdade de culto, ela tem que ser preservada. Eu sei que o senhor tem algo muito importante para falar conosco por causa dos projetos de leis. Olha, eu fiz um estatuto, os maiores juristas do Brasil, inclusive o prefácio é do Ives Gandra, grande jurista, sobre o Estatuto da Liberdade Religiosa. São 39 artigos. Ali nós estamos deixando claro coisas que hoje são obscuras. Por exemplo, numa solenidade, as pessoas fazerem uma oração ou citarem a Bíblia. O Estado não pode fazer nada contra isso, porque eu tenho liberdade de culto. O Estado é laico, ou seja, ele não tem que se envolver, não financia, não cobra impostos e não se envolve com a fé das pessoas. Se as pessoas quiserem ler a Bíblia, orarem, ensinarem os seus filhos a doutrina, o Estado não pode interferir. Hoje nós temos interferências indevidas. Ministério Público proibindo igreja e escolas como o Salesiano de não ensinar a Bíblia no ambiente escolar. Mas quem é o Estado para se levantar contra a liberdade de culto, que é a cláusula pétrea da Constituição? Cláusula pétrea é aquela que nem deputado e senador, o Congresso inteiro junto não pode mudar. A única maneira de mudar uma cláusula pétrea da Constituição é convocar uma nova Assembleia Constituinte, que isso ocorre de 100 anos no Brasil. Então, como é que um promotor público pode chegar ao cúmulo de fazer uma denúncia ao juiz e proibir uma professora de falar da Bíblia ou ensinar a Bíblia numa escola? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, e por isso o Estatuto da Liberdade Religiosa, elaborado pelas mãos de grandes juristas do Brasil, com o prefácio de Ives Gandra, eu tenho certeza que vai ser acolhido no Congresso, vai ser discutido, vai ser primeiro pautado, depois vai ser discutido, depois vai ser, de repente, emendado, mas vai ser votado e aprovado, e as igrejas terão segurança de que a sua liberdade é intocável, é imaculada.
Deputado, tem algo que o senhor começou a falar, e só que eu gostaria que falasse mais um pouco em relação a isso, porque há sei lá, um mês atrás, uma pessoa que eu conheço pessoalmente, conheço de perto, e considero essa pessoa muito inteligente. E eu tive que, na rede social, eu tive que dar uma orientada nela, porque ela estava falando mal da questão da isenção, imunidade, e eu falei com ela assim, você é uma pessoa inteligente, mulher, então procura conhecer melhor para depois falar, porque o brasileiro ele tem mania, deputado, de ouvir e falar daquilo que está só ouvindo, sem procurar ter conhecimento de causa. Pois é, as pessoas falam de isenção. A PEC 5 não fala de isenção, ela fala de imunidade. Isenção é um favor que o poder público presta a um ente qualquer, a uma empresa. Aliás, todos os anos no Congresso Nacional são concedidos 650 bilhões de reais de isenções, de favores, a grupos que têm lobbies, grupos econômicos importantes ou culturais. Esses 650 bilhões, ninguém fala nada. Quando a gente faz a PEC 5 para que não se cobre impostos das igrejas no consumo de bens e serviços, há uma reação. Sim. E sempre a reação é a seguinte, o pastor está querendo ficar rico. Meu Deus do céu, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não está pensando em ficar rico, ele está pensando em levantar pastores melhores do que ele. Ele está dizendo, aqueles que virão após mim farão obras maiores. Agora, é importante que o governo, as garras do fisco, saiam do altar. Quem paga imposto, tem que pagar imposto, é o padre, é o pastor, é a freira. Nós pagamos imposto sobre a nossa renda, nós pagamos imposto sobre o patrimônio, sobre tudo que consumimos, mas o que sobra no bolso e uma parte a gente dá dízimo, oferta, não é para pagar imposto de novo, eu já paguei o imposto. O meu dinheiro que eu coloco no altar é um dinheiro que já foi tributado. A igreja não pode pagar. Quando ela for comprar instrumentos, quando ela for comprar um microfone, caixa de som, ar-condicionado, ou for pagar a conta de água, conta de luz, ou quando ela for construir areia, cimento, pedra, tijolo, pó de janela, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, quer dizer, o consumo de bens e de serviços não pode ter imposto. Ela vai pagar o cimento, ela vai pagar o pedreiro, mas não vai pagar o imposto. Isso é um direito, não é isenção. Isso é imunidade constitucional. E digo mais ao senhor, pastor Maurício, em outros países que são grandes, como Estados Unidos, além das igrejas terem imunidade, os membros, quando dão à igreja dízimo e oferta, eles abatem do valor a pagar o imposto de renda. Quer dizer, essas nações, na Alemanha, por exemplo, o governo financia as igrejas, o governo coloca recursos públicos nas igrejas para sua manutenção, para sua expansão. Então, é o que eu digo, e são nações que dão exemplo para nós, sem pobreza, sem tráfico de drogas, sem desigualdade, igrejas que têm uma vida produtiva, que descobrem grandes coisas na tecnologia. Por exemplo, a Alemanha é o país que, não em quantidade é a China, mas em valor, é o maior país exportador do mundo. Os remédios, os equipamentos de hospitais, as grandes tecnologias da saúde. Então, é o que o senhor falou, tem pessoas que não são informadas. Isso aí é isenção para o pastor ficar rico. Não. O pastor dá a vida por suas ovelhas. Isso é para a igreja. O pastor já pagou imposto. Quando ele dá a oferta para a igreja, esse dinheiro não pode ser tributado. É verdade. Eu digo uma verdade, que eu já ouvi outras pessoas falarem também. Eu já vi aqui na cidade de Macaé, nós tivemos um prefeito há uns anos atrás, que ele usava as igrejas como um braço forte dele para combater, principalmente, inclusive a criminalidade, por exemplo. A segurança pública melhora quando você investe nas igrejas. Então, não tem o porquê das igrejas serem perseguidas em tudo. E tributadas. Exatamente. Mas deveriam ser incentivadas, porque no social, no trabalho social da igreja, ela é
o braço mais forte de recuperação em tudo na sociedade. Querendo ou não, dentro da religião e do social, ajuda demais o governo. Sem sombra de dúvida. E olha, as igrejas não querem nem ajuda do governo, elas querem que o governo não tire o dinheiro do altar. O dízimo e a oferta, o governo não pode tributar. Ele não pode cobrar impostos quando a igreja compra cesta básica para dar para os pobres. Quando ela faz uma creche, um asilo, um orfanato, ou mesmo essas instituições lendárias da Igreja Católica, que são, por exemplo, os seminários, os conventos, onde as mulheres ficam lá rezando pelo Brasil, rezando por nós dia e noite. Meu Deus do céu, por que esse povo tem que pagar impostos? Por que tem que pagar ICMS quando paga luz? Por que tem que pagar IPI, ICMS, ISS, quando compra um microfone, uma caixa de som, um ar-condicionado para atender o povo? Para atender o povo que vem à igreja pedir oração, buscar a Deus, um milagre, como ocorreu na vida do Senhor, coisa mais linda. Então, é isso que nós queremos. O governo precisa ajudar, mas tire as garras afiadas da tributação, e isso é a PEC 5. Ah, bem, é muito importante isso. Eu gostaria que o senhor falasse, eu sei que o tempo não é muito, está a nosso favor, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da lei do abandono afetivo. Eu falo. Isso também foi uma luta que eu tive com a esquerda. Por quê? Porque o pai que separa da mãe, ele então paga uma pensão. Mas a pensão, ela não preenche o vazio do filho ter o pai perto dele. A criança adoece, ela é internada no hospital, e alguém pergunta, cadê seu pai? Eu não sei onde é que está meu pai. Quer dizer, o abandono afetivo é isso. Ou então a criança vai se formar, ela vai ganhar um diploma, todos os coleguinhas dela estão lá com o pai e a mãe, ela está só com a mãe, ou ela está só com o pai. Por quê? Porque houve separação e houve abandono afetivo. Não, mas eu pago pensão. Mas a pensão não substitui a presença, o carinho, a atenção, o afeto. Quando a criança está enferma, quando ela está comemorando seu aniversário, num Natal, ou quando ela vai disputar, de repente, uma partida de futebol em que ela está na expectativa, não é verdade? E o senhor sabe que a esquerda, esse projeto demorou 20 anos para ser aprovado. Eu queria que fosse um delito criminal e civil. O sujeito que abandona o filho, ele precisa cumprir uma pena de ressocialização, de reeducação. A esquerda disse, não vamos aceitar. Ô, criança, você quer obrigar um pai a amar o filho? Você quer obrigar ele, através da lei, a amar o filho? Eu disse, não, eu quero punir se ele não amar. Porque o que é ser pai? É você querer mais para o seu filho do que você tem. Eu sou pai por quê? Porque eu oro, meu Deus, eu quero que o meu filho não passe pelo que eu passei de dificuldades. Eu quero que o meu filho tenha mais do que eu. E a rejeição deixa ferida, né? Meu pai, me permita, ele nunca falou o nome do meu avô, desculpa. Eu perguntava, papai, como é o nome do meu avô? Ele falou, você não tem avô. Não, eu não tenho avô? Não, eu não tenho pai, você não tem avô. Por quê? A minha avó era aqui de Macaé. Que bênção. Chamava Celina. Naquela época, Macaé, início do século XX, 1900 e pouquinho, não tinha grandes oportunidades. Então a vovó foi para o Rio de Janeiro ser empregada doméstica. Ela foi empregada doméstica onde? Na casa dos Crivellas, uma família italiana que tinha posse, um apartamento lindo em frente à praia de Botafogo. Ali o meu avô, Roberto Crivella, se apaixonou pela vovó e teve 3 filhos com ela, mas não registrou. Por quê? Porque ele era um homem importante. Como é que eu vou casar com uma empregada doméstica? O que as pessoas vão falar? Eu não posso. Então o meu filho era desprezado, o meu pai era desprezado pelo pai dele. Ele ficava lá, as festas aconteciam na sala, no apartamento. Ele, a mãe e as irmãs, era ele mais 2 irmãs, ficavam num cantinho lá, no quarto de empregado ou na cozinha. Ele se sentia desprezado pelo pai. O que aconteceu com meu pai querido? Ele passou a fumar.
O cigarro levou a vida dele com 64 anos, tão jovem. Meu Deus. Ele também bebia cerveja, embora que ele fosse um homem que não dava um mergulho na praia sem antes se benzer. Ele tinha uma medalhinha da Virgem Maria, que ele dava um beijinho. Religioso, uma pessoa boa. Eu me lembro que um dia ele falou assim para mim. Ele sentou lá na cama, eu era menino ainda. Muitas vezes eu tinha, a minha mãe falava, vai buscar seu pai. Eu ficava esperando ele na porta do bar, porque ele bebia muito, eu vinha ajudando ele. Peraí, pai, vamos para lá. Nesse dia eu estava deitado na minha cama, eu sou filho único, ele sentou do meu lado e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, meu filho, eu quero que você tenha mais do que eu tive. Rapaz, olha ali que coisa linda. Ele não teve pai, mas ele queria ser meu pai. E eu pergunto, isso não é imagem e semelhança de Deus? Deus teve pai? Não, mas ele é meu pai. Ele é o melhor pai que existe. Puxa, que coisa bonita. A Bíblia diz, a árvore boa dá bom fruto. E eu procuro ser esse bom fruto. O bom fruto do meu pai, que não teve, que sofreu, que tentava no cigarro, na bebida. Isso que o senhor falou agora, a mágoa daquela infância inteira. Puxa, eu tenho minha mãe, tenho minhas irmãs, meu pai não cuida delas. Era uma agonia para ele. Tanto é que a vida inteira ele nunca falou o nome do pai dele. Eu só tenho o nome de Crivella porque o pai do pai dele, meu avô, falou, não, tem que botar o nome das crianças aí. E acabou que, no final, o meu pai teve o nome e passou para mim. Mas a minha avó querida, aqui de Macaé, aquela pessoa maravilhosa que me contava histórias tão lindas, ela foi discriminada. Mas é aquilo que o senhor falou, a sementinha de mostarda. Lá embaixo, lá embaixo. Mas ela ensinou. Acabei sendo prefeito da cidade. Uma cidade de 6 milhões de pessoas. A minha avó de Macaé, que foi empregada doméstica, que foi desprezada pelo homem que a amava não, que tinha por ela um verdadeiro fascínio, porque ela era linda, mas que a desprezava, porque como é que eu vou casar com uma empregada doméstica? Mas ela acabou com seu exemplo, seu carinho, etc., formando uma pessoa, um neto, que ia ser o prefeito da cidade. Então, são essas coisas, né? Esse projeto do abandono afetivo é para que as pessoas não passem o que meu pai passou. Fumar a vida toda, procurando um alívio, uma mágoa na alma, não é verdade? E partiu tão cedo. Como a esquerda dizia, não pode, você não pode obrigar um pai a amar um filho. Que é uma coisa, meu Deus, que é a essência. Se ele não ama o filho, ele não é pai. Então, nós conseguimos fazer um acordo de não aprovar o crime, mas aprovamos o delito civil. Hoje, o abandono afetivo tem que ter indenização. Vários juízes no Brasil inteiro já estão punindo os pais. Ah, mas eu paguei pensão. Enquanto ele era jovem, eu paguei pensão. Não. Você abandonou. Está aqui a prova. Ó. Você largou, você abandonou seu filho e sua filha. O senhor quer ver um exemplo? Nós tivemos agora uma operação no Rio que eu lamentei muito. Mataram 120 desgraçados lá no morro. Dos 120 desgraçados, uma grande quantidade não tinha pai registrado. Filho sem pai registrado. Olha aí a falta que faz um pai. Olha o final que deu. Olha a falta que faz o carinho de um pai. A vida está ali. Quando o pai ama mais seu filho do que a si mesmo, aquilo é vida. Ele vai ter vida. Ele vai passar para o neto, para o outro. Essa é a vida. É você ter família e você dizer, eu quero que o meu filho tenha mais do que eu. Eu quero que o meu filho tenha mais do que eu. Ali vai se construindo a vida. O resto é existência. É verdade. Eu tenho um projeto com crianças, um projeto social aqui em Macaé, e com crianças de 5 a 15 anos de idade. E tem uma criança lá, ele tem 13 anos, 12 anos de idade, 12 anos. A gente brinca chamando ele de churrasco. O churrasco é uma bênção.
ele ama o projeto, ele ama a gente, às vezes ele chega lá, quando eu chego lá, ele me abraça, ele me beija, ele fica numa felicidade tremenda. Por quê? Porque ele não teve o carinho do pai. É realmente algo assim muito difícil, deixa marcas na vida das crianças que a maioria dos adultos que não passaram por isso não consegue imaginar. Mas nós, pastores, a gente consegue enxergar isso. A gente vê a vida. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Para ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada que foi feito teria sido feito. A vida estava nele. Quer dizer, Deus criou tudo, não foi para ele, foi para o Filho. E a vida estava nesse amor. Eu amo meu filho mais do que a mim mesmo. E o que o Filho fez? Também amou a gente mais do que a si mesmo, deu a vida dele, ele aprendeu com o Pai e ele praticou. Essa é a essência da vida, foi assim que Deus construiu um universo inteiro que é perfeito e é infinito. Eu, como engenheiro civil, fui professor de materiais de construção. Você pega os grãos de areia da praia, bota no microscópio, não tem um igual ao outro. Você não tem uma banana exatamente igual ao outro, uma pera, uma maçã, uma uva, um peixe, um passarinho, uma borboleta, há uma infinitude em tudo. O senhor vai num campo de futebol, não tem uma grama exatamente igual a outra. Aquelas lâminas são diferentes umas das outras. Verdade. Deus fez isso, pastor Maurício, para mostrar a infinitude do amor dele. Nós não tivemos olhos para ver, então ele morreu por nós. Agora eles vão ver. Quer dizer, como é que nós vamos viver sem isso? Se a essência da vida é isso, é o pai que vive para os seus filhos, é o pastor que vive para a sua igreja. Não tem como, o resto é existência. Eu às vezes estou aqui, de repente as pessoas acham que eu sou chato, mas eu gosto de citar o exemplo daquela senhora que Jesus encontrou no poço de Jacó. Era samaritana. Então ele perguntou, eles conversaram, ele falou, cadê seu marido? Ela falou, não, eu não tenho marido. Respondeu bem, você já teve 4, esse que está com você não é seu marido. Ela falou, ele sabe tudo. Aí ele falou para ela assim, olha, se você me conhecesse, você ia me pedir para te dar água da vida. Você nunca mais ia ter sede. Ah, meu Deus, ela estava bebendo água errada. Ela estava procurando vida numa água que era uma água suja. Aquilo ia trazer tristeza, frustração, cansaço. Mas se ela encontrasse um verdadeiro amor, meu Deus, era vida. Não é bonito? Que palavra. Não é bonito? Jesus é tudo, né? O mês passado eu vi o senhor ministrar uma palavra lá na Assembleia, lá em Brasília. E o senhor falou exatamente sobre a questão do pai ter querer o melhor para o filho. E aí o senhor usou o exemplo do que o pai, Deus Pai, fez em relação ao Filho, Jesus, e a cada um de nós, dizendo que ele deu algo para nós que nem ele tem, que era a questão de ser pai. Deus não tem pai. Ele pode ser dono do universo, mas eu tenho mais do que ele, porque eu tenho ele. E ele vale mais do que tudo. Isso é poderoso demais. Essa é a vida. O pai quer mais para o filho. Isso não tem fim. É verdade. Isso é o amor não tem fim. Foi assim que ele criou a gente. Quando a gente não entende a água da vida, a gente fica tomando água suja. A água suja, não é? Verdade. E perde a graça, perde a beleza. Puxa vida, né? E no Congresso Nacional nós temos que defender a família. Por quê? Porque as pessoas dizem, não, família é um homem que apaixona pela mulher e tem filho. Aí eles querem acumular riquezas. Querem acumular riqueza para os filhos. Se torna um grupo egoísta. Uns conseguem mais do que os outros. Então vai ter desigualdade social. Para com isso. Nós temos que trabalhar pelo Estado. O Estado é que tem que ser rico. O Estado é que dá educação. O Estado da saúde. Não. A família dá vida. A mãe dá vida. O pai dá vida. O Estado não dá vida. Pode dar saúde, mas não dá vida. A família é insubstituível. Ela é imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é família. Então, a família... Agora, eu sou lá do Rio, no Carnaval eles puseram as famílias tudo enlatada. Essa família aí, conservadora,
essa Verdade. família capitalista, não é? Ridicularizando a família. Infelizmente, eles estão errados. Nós temos que prestigiar a família. A família não é a base da desigualdade, a base que vai trazer crimes, é a ausência da família que causa crimes. Quando os filhos, por uma série de problemas, não sentem que o pai e a mãe amam mais do que a si mesmo, acabam se perdendo. Passam a existir sem vida. É essa que é a vida, a fonte da vida é essa, né? Meu deputado, a última pergunta que eu quero fazer ao senhor, para não tomar mais do seu tempo. Uma honra para mim. Nós estamos falando de pai, família, mas a mulherada acaba ficando com um pouquinho de ciúme. Então, eu vou falar agora sobre a última coisa da mãe. Mãe atípica. Exatamente, porque no nosso projeto tem muitas crianças com autismo. Ainda há pouco estava conosco aqui uma das pastoras que é mãe de filha autista, e a gente vê uma dificuldade muito grande para a criança, mas também para a mãe. Fala pra gente um pouco sobre isso. Nós fizemos o Estatuto da Mãe Atípica. São uma série de leis, de artigos, para dar a ela o apoio que ela precisa. O apoio do Estado. Nós tínhamos uma criança atípica em cada 200 nascidos. Hoje é muito menos. Hoje, por razões que ainda desconhecemos, a cada 30, 40 tem uma criança atípica. E essa mãe, ela é algo assim incrível. Por quê? Porque assim como Deus criou tudo para nós, e nós não temos a capacidade de retribuir, no sentido de dizer, meu Deus, eu vou lhe contar uma novidade, meu Deus, eu descobri uma fórmula para a geometria, para a matemática, para a física, a química, eu vou contar para o senhor algo. Não. Ele fez tudo para nós sem esperar retribuição. Assim é a mãe de um menino atípico. Ela cria o filho sabendo que ele não tem como retribuir. Ela é a imagem e semelhança de Deus. São pessoas assim que na sua luta, que eu sei que é muito pesada, elas acabam sendo exemplos para nós. Exemplos de heroísmo, de civismo, de maternidade, de amor. Eles são exemplos de Deus para nós. É claro que o Estado precisa olhar para isso com, eu diria ao senhor, cuidado e preservar e colocar essas mães numa situação em que sejam prioridades para os benefícios do Estado. Seja na fila de saúde, seja no embarque dos aviões, seja no trabalho remoto, não é? Porque elas têm os filhos, seja nas escolas, nós precisamos encontrar caminhos. Nós, por exemplo, nas escolas, precisamos para cada criança atípica de um professor. É claro que uma criança atípica pagando uma mensalidade não vai pagar o professor, não é verdade? O professor é pago pela mensalidade de 30 crianças, mas no caso do atípico é 1 para 1. Se tivermos muitos atípicos, a escola quebra. Então é necessário que o Estado intervenha. Entendi. O Estado precisa, para cada criança atípica, para cada criança que tem uma bolsa, o Estado precisa dizer, olha, você da escola vai ter esses benefícios aqui, ao você pagar o seu imposto, nós vamos abater do imposto que você tem que pagar a despesa que você teve com a bolsa dessa criança, do cuidado dessa criança. Porque senão o Estado teria que cuidar. O Estatuto é isso. É claro que nós estamos ouvindo nacionalmente, né, todas as mães, suas dificuldades, suas lutas, sua rotina. Há também o problema do abandono. Muitos pais não aguentam a dor de ver o filho naquela situação. Então eles saem. E a mãe passa a ser pai e mãe. É uma situação delicada. O Estatuto da Mãe Atípica vai ser uma conquista da nossa sociedade quando ele, depois de bem discutido, tramitar na Câmara e no Senado e se tornar uma lei. Muito bom. Deputado, pré-candidato ao Senado,
o senhor já esteve lá. Trabalhei lá. Eu sei disso. Então, qual é a mensagem que o senhor deixa para nós, brasileiros, de forma geral, sobre a importância de ter alguém como o senhor no Senado a partir de agora, de 2027? Pastor Maurício, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me concede no seu programa, que é lindo, superando expectativas. Lembra a todos nós os momentos difíceis que o senhor passou e como o senhor superou. Foi a fé do grão de mostarda. Pois bem, o Brasil tem um sistema bicameral. A Câmara dos Deputados são 513 representantes de todo o país, proporcional à população. O Senado Federal é o equilíbrio. Não importa se o Estado é grande ou pequeno, ele terá 3 senadores. Aqui, São Paulo tem 70 deputados. Estados menores têm 9. Aqui, o Estado menor tem 3 senadores, o Estado de São Paulo tem 3 senadores. Aqui é a casa do equilíbrio. É importante que pessoas mais maduras, com mais idade, possam pegar as iniciativas legislativas daqui e olhar aqui com os olhos da experiência, com os olhos da maturidade. O Senado Federal também tem a missão de olhar pelo Supremo Tribunal Federal. Eles são sabatinados lá, os ministros. Eu mesmo fui relator, por exemplo, do Fux, eu fui relator do Fachin. Eu apresentei um projeto lá pelo ano de 2000 e alguma coisa, no primeiro mandato, para que todo ministro do Supremo, de 4 em 4 anos, voltasse ao Senado para ser ressabatinado. Por quê? Porque aí a gente poderia dizer, senhor ministro, por que, no meu caso, eu fiz uma lei, a lei da anistia, ela foi aprovada, depois o presidente vetou, nós derrubamos o veto. Por que o senhor aceitou aquela DIN, aquela ação direta de inconstitucionalidade, se ela foi votada pela maioria? O que ela tinha de inconstitucional? O senhor demorou tanto tempo para pedir um parecer da Procuradoria, que disse que ela era constitucional, e voltou para o senhor, e até hoje o senhor não resolveu ainda a lei da anistia, votada no Congresso, para a gente abrir as portas da prisão e tirar aquele povo que está sofrendo. Meu Deus do céu, uma mãe que escreveu na estátua, perdeu o mané, pegou 14 anos de cadeia. Isso é loucura. E o Senado, puxa, se aquela lei que eu tinha proposto em 2000 e pouquinho tivesse sido aprovada, eu duvido que o ministro do Senado, sabendo que vai ser ressabatinado e que depois no voto secreto ele poderá ser É verdade. ele poderá ser reconduzido ou substituído no voto secreto. Os senadores vão para o plenário e é voto secreto. Atenção, senhores senadores, quem vota a favor da recondução do ministro tal, vota sim. Quem vota contra, vota não. Senhores senadores já podem votar. Senhoras e senhores senadores já podem votar. Abriu o painel. Senhor ministro, venho comunicar que o senhor não foi reconduzido. O senhor será substituído num prazo de 20 dias. Pronto, muito acabou. Não tem impeachment, não tem nada disso, não tem processos. Não, é apenas uma maneira de dar ao ministro ou não dar o privilégio de continuar ou não, dependendo das suas decisões, como é o caso de um deputado, ou de um senador, de um prefeito, ou de um governador, ou de um presidente da República. Todos nós fazemos as nossas tarefas e depois o povo diz, olha, muito obrigado, você pode ir embora para casa. Ou então, não, continua lá, termina o que você está fazendo. E eu consegui aprovar a PEC 5, a imunidade, na Câmara dos Deputados, agora ela foi para o Senado. Por isso que eu sou pré-candidato para o Senado. Eu quero estar lá no Senado, conversando com aquelas pessoas. Eu trabalhei lá 2 mandatos, 16 anos, menos 2 que eu depois fui ser prefeito do Rio. Mas eu quero conversar com eles da importância de uma comunidade terapêutica, de uma creche, de um templo religioso, não pagar imposto para poder prestar maior serviço à população. Pastor Maurício, muito obrigado pela oportunidade de o senhor ter orado por mim, me dado a oportunidade de estar no seu podcast tão bom. Deus abençoe o senhor. Obrigado, senhor. Que Deus abençoe. Vai arrebentar. Vai arrebentar.